E vamos então iniciar a nossa reflexão sobre o tema o acolhimento de um novo hóspede com demência, com extensão à família. Inicialmente, vale a gente refletir sobre a palavra acolhimento. Acolhimento é a maneira de receber ou de ser recebido. Quer dizer muito sobre recepção, a consideração que nós temos pelo hóspede, pela pessoa que a gente está recebendo. Acolher significa aceitar, dar ouvidos, atender, admitir. É como se a gente tivesse, de alguma maneira, de deixar ali o nosso tapete vermelho com as boas-vindas e dar aquele apoio, deixando a nossa porta aberta para fazer essa escuta ativa. O acolhimento é um ato de aproximação, inclusão e humanização. Fala muito sobre a questão da qualidade da assistência prestada. O processo de acolhimento, ele envolve algumas etapas que eu considero muito importante. Primeiro, acolher de uma maneira geral, né, que envolve, como eu falei, especialmente a questão da escuta. Nesse processo de acolhimento, é importante que a gente possa perceber as necessidades dos usuários de forma legítima e livre de julgamento, porque quem somos nós para julgar a história de alguém, para julgar as dores de alguém, para julgar as escolhas de alguém ou até mesmo de uma família. É muito importante também que nesse processo de acolhimento a gente possa dar respostas, orientações adequadas aos nossos usuários. Então, muitas vezes a pessoa chega com uma demanda na sua instituição de longa permanência e você fica realmente assim, muitas vezes numa situação de o que eu vou dizer para essa pessoa? Você vai dizer o que de fato a sua ILPI oferece para ela. Quais são as reais condições ou situações que a sua ILPI pode ou não ajudar aquela pessoa com aquele problema que ela traz. É como se nós estivéssemos, de alguma maneira, naquele momento de ser um solucionador de problemas. E nesse contexto, é muito importante que haja respeito, resolutividade e responsabilidade. Então, os 3 R's. Vou repetir: respeito, resolutividade e responsabilidade. O acolhimento deve ser visto como parte integrante de todo o processo de trabalho na ILPI, sendo um dos pilares da postura profissional e ética voltada à solidariedade humana. Então, a gente sabe o quanto é importante primarmos por valores de convivência, sendo a solidariedade um grande valor nesse contexto. E especialmente pensando que aquele momento de acolhimento vai favorecer ou não a formação dos vínculos. Eu já vi alguns ex-alunos meus, que hoje são grandes empreendedores, que hoje têm ILPI, comentarem comigo que logo no início eles não tinham muita ideia dessa questão do peso do acolhimento. E aí eles acabavam perdendo clientes. Quando eles perceberam que realmente a porta de entrada é o acolhimento, e que é muito importante que você realmente atenda o máximo que você pode aquela demanda, acolhendo, com emoções positivas, dando o seu melhor, você realmente vai ver que o cliente provavelmente vai permanecer no lugar. Então, o acolhimento, ele fortalece a eficácia e a continuidade das ações de saúde e de cuidado, além de favorecer a participação dos usuários durante a oferta das atividades e as tomadas de decisão. Então, é ali naquele momento que você também começa a falar sobre as regras da sua instituição, sobre o que é que tanto você pode oferecer, como também quais são os limites, né, dessas fronteiras que vai existir, por exemplo, entre o indivíduo e a família e a instituição propriamente dita. E quando a gente pensa, por exemplo, no contexto da demência, é muito importante que o profissional que vá acolher aquele possível usuário da ILPI, ele tenha um bom conhecimento acerca da demência. Lembrando que a demência, ela é um termo guarda-chuva para vários tipos de demência, né? Sendo a mais comum a doença de Alzheimer, como sendo a que acomete o maior número de pessoas, a demência do tipo vascular, a demência do tipo corpus de Levy e a demência frontotemporal,
fora outras demências que também são acolhidas nesse grande guarda-chuva. No caso da doença de Alzheimer, a gente tem que lembrar que hoje ela é vista pelos cientistas e profissionais da saúde como um contínuo. Então, nós temos a DA pré-clínica, que é uma fase em que as pessoas não demonstram sintomas, depois vem o comprometimento cognitivo leve devido à doença de Alzheimer, que daí começam ali a apresentar os primeiros sintomas iniciais de uma forma mais leve. Depois vem o estágio leve da demência, onde os sintomas, principalmente perda de memória, já começam a ficar mais evidentes. Depois vem um estágio moderado, onde esses sintomas eles acabam interferindo mais nas atividades de vida diária da pessoa. A gente consegue, por exemplo, ver, em alguns casos, a presença de alucinação, a presença de delírio. E nós temos o estágio mais avançado, que nós chamamos de estágio grave, que, de alguma maneira, já acaba, muitas vezes, interferindo muito nas atividades de vida diária da pessoa, chegando muitas vezes a pessoa a esquecer de como se alimentar, de controlar os esfíncteres. Então, é um estágio mais avançado e que requer, obviamente, mais cuidados da nossa parte enquanto profissionais da área da saúde. E nesse contexto, a gente tem que levar em consideração que quando um familiar chega para buscar o apoio de uma instituição de longa permanência, muitas vezes, por trás daquela ação, já houve muitas rupturas, já houve muitos conflitos, já houve muitas acusações, já houve muitas inseguranças, já houve muito desespero. Isso, claro, acontece quando muitas vezes aquelas famílias chegam para a gente demonstrando ali uma desestruturação das relações, muitas vezes pautada na falta de diálogo, na falta de comunicação. Então, é muito importante que, enquanto profissionais, nós possamos ter esse olhar atento. Algumas famílias chegam com o apoio do próprio idoso, que faz aquela escolha, né? Não, eu escolhi estar aqui e a minha família está aqui me apoiando. Né? Há casos assim, há casos de que o idoso é meio que levado, já está no estágio, por exemplo, avançado da doença, meio a contragosto, às vezes, ele é levado pela família. Então, é muito importante que a gente tenha uma perspectiva de cuidado pautada numa visão sistêmica do que há por trás daquela família, de como é que aquela família chegou realmente naquela decisão de atender o idoso, né, de levar o idoso para uma instituição de longa permanência. E aí, nesse contexto, é muito importante que a gente possa levar em consideração a interdependência entre os membros. A gente, quando tem uma perspectiva sistêmica da família, a gente também tem que levar em consideração os níveis de hierarquia de cada membro. Quem é que tem mais poder, quem é que tem menos poder, quem é que acaba assumindo mais responsabilidade por aquele idoso. É muito importante que a gente faça um mapeamento dessas relações, da complexidade delas, de como a instituição de longa permanência, até mesmo no próprio acolhimento, nesse processo que a gente está dando ênfase aqui, como a instituição já pode ir ajudando aquela família a tomar de fato aquela decisão de institucionalizar ou não uma pessoa idosa, que tem a doença de Alzheimer ou outro tipo de demência. Então, é muito importante que já no acolhimento a gente possa ter uma ideia de quais são as crenças dessa família, quais são os valores que essa família carrega, quais são as expectativas de cada membro da família ao institucionalizar uma pessoa que é membro da família dela, né, e vai usufruir do que você tem a oferecer, como é que funcionam os relacionamentos, quais são as dores, o sofrimento, quais são as reais necessidades, quais são os recursos, como é que funciona a rede de suporte, os potenciais dessa família, os recursos que essa família tem, não só financeiros, mas também psicológicos, mas também emocionais, e quais são as limitações de cada membro da família. Então, esse mapeamento eu acho muito importante que você já possa ir olhando no próprio acolhimento. Então, se a gente fizer aqui uma síntese do que eu falei até agora, a gente vai observar que o acolhimento de um novo hóspede com demência e seus familiares vai exigir especialmente a presença de profissionais qualificados. E, na minha opinião, não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que é fundamental você ter na sua instituição de longa permanência a figura de um profissional da psicologia,
um profissional da gerontologia, um gerontólogo e também uma assistente social para essa área do acolhimento. Claro que todos os outros profissionais, pessoal, são hiper importantes. Uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, é fundamental na instituição de longa permanência. Mas nesse processo de acolhimento é muito importante que haja o psicólogo e um gerontólogo, especialmente esses dois profissionais. Por quê? Porque o psicólogo vai entender mais a fundo sobre as emoções daquela família, as emoções daquele paciente, como aquele paciente pretende ser recebido, quais são as expectativas dele, e o gerontólogo vai também ter essa visão sistêmica e vai poder também auxiliar na gestão do caso, de como é que ele vai poder dialogar com os outros profissionais. Então, não tenha medo de contratar profissionais qualificados nessa área. Invista com segurança. Em que sentido? Eu vejo muitas ILPIs que não têm um nível de excelência porque não têm profissionais qualificados. E uma coisa que eu já adianto aqui é que também não convém você contratar um profissional como esse e também não dar voz para ele. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho egressos dos cursos de psicologia e de gerontologia, alunos, né, que já foram meus alunos, profissionais que já foram meus alunos, que muitas vezes chegam para mim e falam assim: professor, eu estou muito triste. Mas por que você está triste? Porque eu estou trabalhando no ILPI e tudo aquilo que a gente aprendeu, que é muito importante, o meu gestor não sabe. E ele não dá espaço para isso, ele não dá a possibilidade da gente também levar esse conhecimento para os outros profissionais, porque ele não investe na qualificação, ele não investe no treinamento, ele não investe na educação. Então, é muito importante, pessoal, que haja um treinamento sequente, assim, sempre uma educação continuada, como a gente fala, é o lifelong learning, né? Educação ao longo da vida. As coisas mudam, a gente precisa se atualizar. Então, uma ILPI que não tem foco na qualificação dos seus profissionais, jamais ela vai alcançar um nível de excelência bom. Então, os serviços dela não vão ser bons. Então, é muito importante que a gente invista nos recursos humanos. Lembrando que esses profissionais, eles têm que ter habilidades para além dos conhecimentos técnicos. Eles têm que ter habilidades sociais. Então, é muito importante, por exemplo, desenvolver um treinamento de habilidades sociais para esses profissionais, desenvolver também um treinamento de habilidades emocionais, e que também esse profissional possa conhecer a instituição, o que a instituição pode oferecer, o que ela não consegue oferecer, e quais as possibilidades que ela tem para melhorar, que aquele profissional tem para melhorar também a qualidade dos atendimentos naquela instituição. É muito importante também que nesse processo de acolhimento, como eu estou aqui com esse quadro, a gente está fazendo uma síntese, né, do que eu falei, que a gente possa já mapear as necessidades e recursos da família, elaborar um plano de ação a curto prazo e a longo prazo, fazer uma gestão e análise contínua de cada caso. É muito importante também a gente investir em tecnologias. Eu estive no Japão ano passado e eu visitei uma ILPI que me chamou muita atenção, porque nessa ILPI nós tínhamos uma ILPI para pessoas idosas, junto com uma instituição, era tudo uma instituição só, mas tudo muito integrado, né? Uma instituição que atendia jovens, crianças, né, que tinham ali algumas limitações, e aí a gente observava a interlocução intergeracional. A porta de entrada dessa instituição já era um momento em que você refletia sobre essa questão do acolhimento. E uma das coisas também que me chamou a atenção é que eles tinham um robô, o Lovot. Aqui no Brasil esse robô ainda não chegou, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai chegar, um robô que ele ficava circulando livremente pela instituição e os idosos ficavam conversando com aquele robô. Ele me chamou muita atenção, e não só a mim, mas todo o grupo que estava lá fazendo a visita. Então ele ficava fazendo movimentos que eram movimentos de acolhimento, engraçado que um robô, né? Então veja que é muito importante que a gente tenha essa noção do acolhimento. Me recordo também, quando eu morei nos Estados Unidos, de uma instituição em que eu fiz um trabalho, uma instituição de longa permanência, em que a forma também de acolher os pacientes que chegavam lá, as pessoas que chegavam lá para morar, era uma forma bem diferenciada. Eles tinham um espaço
que tinha uma biblioteca, que tinha um salão de jogos, que tinha uma área de convivência e que tinha ali a pessoa que ia recepcionar. Então, quando a gente chegava, a pessoa ia ser recepcionada por esse gestor, né, da instituição, juntamente com um profissional qualificado nessa área. E aí eles mostravam todo o contexto, como é que funcionava a instituição, uma instituição onde os idosos eram muito ativos, né, onde eles tinham protagonismo. Então, assim, sem dúvida alguma, foram dois grandes modelos que ficaram na minha mente, assim, como um grande modelo de instituições de longa permanência para pessoas idosas. Recordo-me também de uma instituição que eu conheci na Espanha. Nessa instituição também havia um bom acolhimento da família, especialmente uma coisa que me chamou a atenção foi uma recepção com a decoração adequada, né? Tem um ambiente, um contexto adequado, com cores alegres, cores acolhedoras. O cheiro é muito importante. Por exemplo, hoje nós temos a neurociência, o neuromarketing, né, aí à tona, mostrando como nós podemos explorar os sentidos, né, dos nossos clientes, no sentido de oferecer o melhor para eles. Então, tendo essa boa decoração, tendo cores, cheiros agradáveis, um chá, um café, um atendimento personalizado. Então, foram coisas que eu, das instituições, não só que eu conheci fora do Brasil, que me chamou muita atenção, mas as próprias experiências que eu já tive, supervisionando estágio de alguns alunos nessa área também de LPI. Então, quando a gente investe na qualidade do nosso serviço, certamente a gente vai estar conquistando um processo de fidelização. E isso faz com que outras pessoas que já passaram pela LPI, outras famílias, possam recomendar. Né? Às vezes você tem aí um amigo, eu não sei se eu coloco ou não na ILPI, e aí alguém que foi muito bem recebido, que foi muito bem acolhido, vai recomendar para o seu parente ir pela experiência que teve. Então, é muito importante que haja esse cuidado, porque isso acaba sendo uma vantagem sobre os seus concorrentes. Eu gostaria agora de finalizar a nossa reflexão com um trecho de um texto de Rubem Alves, que foi um grande pesquisador aqui da Unicamp, que diz o seguinte: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão. Eu acho que é muito importante, né? Ficou aí, acho que para mim, a ideia de passar para vocês a importância desse acolhimento, dessa escuta ativa, né? Desse protagonismo que a gente também tem que ter e que também tem que permitir que o outro tenha. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, por fim, os meus contatos nas redes sociais. Tem o Instagram, Psideusivânia Falcão. Tenho redes no YouTube, canal no YouTube, no Facebook. Então, fiquem à vontade para acompanhar o meu trabalho. E eu desejo muita saúde, muita paz e longa vida para vocês. Um abraço e até a próxima.